Então vamos lá, né? Já melhoramos bastante a dinâmica aqui do nosso formulário. Eu vou explicar para vocês uma coisa, agora que nós estamos aumentando a quantidade dos eventos, que podem acontecer no seu projeto. É o seguinte, eu vou entrar aqui, né, vou selecionar o formulário de login, pode ser qualquer outro, vem aqui em evento e cria, por exemplo, um evento do tipo Activate, dá um duplo clique. Ok. Vamos supor que você criou um evento, um botão, para o formulário, não importa para quê. Aí você vê, não era esse evento, eu não vou precisar utilizar esse evento. Vem aqui e apaga. Ó, a partir daí, quando você voltar no design, você gera um erro no seu formulário. Por que você gera um erro no formulário? É uma coisa que eu até esperava que na versão 2019 pudesse ser modificado, né? Pudesse ser corrigido isso aí. Inclusive eu mandei essa sugestão, eu peço para os alunos mandarem esse tipo de sugestão, porque olha que coisa burra. Você exclui o evento, mas ele não exclui o método chamador do evento. Então você tem que vir aqui, clicar em ir para o código e o método chamador do evento continua na sua classe de designer aqui, ó. Então olha aqui o problema. Ele está aqui. Então eu vou ter que selecionar essa linha e excluir ela de forma manual. Era muito mais prático ao excluir o evento. Obviamente, se eu estou excluindo ele porque eu não vou utilizar, ele excluiria aqui também, mas ele não faz isso, né? Então é uma das coisas que é interessante os desenvolvedores passarem, né, para que eles possam estar alterando isso aí. Então eu acho interessante isso. Todo evento que você excluir, você vai ter que vir no designer da classe, ok? Todos os elementos aqui têm o design, ó, e vai ter que excluir o método chamador dele lá. Então tomem cuidado quanto a isso. Vamos ainda a alguns ajustes que eu vi que é necessário. Então, como que eu quero que aconteça aqui? Eu quero que ao abrir o meu formulário de principal, o meu menu principal, ele não feche, ele não esconda, né, porque ele não está fechando, na verdade ele está escondendo. Ele não esconde o login. Porque quando ele sair aqui, ó, vamos supor, eu abri ele, bacana. Quando ele sair ou fechar, eu quero que ele volte para a tela de login. Quero continuar vendo essa tela de login. Então eu não vou permitir aqui, ao fazer o login, aqui no chamar login, ó, que ele dê esse hide, beleza? Eu vou comentar aqui, colocando barra. Com isso, o que acontece? Ele volta a manter dentro da minha estrutura de formulário, o formulário de login visível. Só que quando eu sair, ele vai estar com os dados e as informações ainda na caixa de texto, o que também não é interessante. Imagine um usuário que tem o seu acesso, ele entre, né? Depois quando ele fechou o sistema, ele volta para a tela de login, porque ela continua aberta. Se ele não fechar ela também, as informações dele permanecem aqui. Então nós podemos fazer com que todas as vezes que esse formulário executar um activate, ou seja, for ativado, ele é ativado quando? Quando você sai de outra tela e volta nele. Ele limpa os dados, beleza? Vamos fazer então primeiro aqui um método de limpar. Vocês já aprenderam como criar um método. Nós temos o método chamar login. E embaixo desse método chamar login, eu vou criar então um private void limpar. Pronto, beleza. E aqui então o que eu vou fazer é o seguinte: a minha caixa de texto usuário.text vai receber um valor de vazio. Eu não coloquei dois iguais, porque eu não estou verificando, eu estou passando uma informação. Então, o que tiver lá no texto será limpo. O mesmo vai acontecer na senha. Tem duas formas de eu fazer isso aqui. Eu posso colocar essa limpeza no Activate, para ele chamar, ou posso ser mais prático ainda e fazer o seguinte: após ele efetuar aqui o meu login, então seria depois da execução do login, antes de abrir o formulário, ó, eu mando limpar os campos, né? E aí quando ele voltar, aqueles campos, aqueles dados, né, que o usuário utilizou para fazer o acesso, foi limpo. Então tem essa opção também. Não se preocupe que o Activate nós vamos utilizar ele muito. Então se eu não mostrar ele agora, se eu optar por não utilizar ele nesse momento, mais para frente nós vamos utilizar. Então não se preocupem que a maioria desses métodos, como vai ser um sistema muito grande, né, nós vamos ver. Então, ó, dei Enter, perceba que ele já tirou ali, né, ele já deu para ver ele limpando. Quando eu voltar, ó, tá limpo os dados, perfeito?
Então, bem tranquilo. Eu poderia, inclusive, mandar limpar e voltar o texto para o foco aqui do usuário. Ó. Ainda facilita mais ainda. Então, eu venho aqui e após limpar, o TXT usuário recebe aqui, ó, recebe o foco do botão, beleza? Então, fica aí. Quando ele limpar aquela informação, o foco é passado para o TXT usuário. Ele deu erro porque faltou, né? Como é um método, faltou aqui os parênteses e ele não faz o autocomplete como é, por exemplo, no VB. Ó, Enter. Ao voltar, eu tenho foco nele. Maravilha. Então, está totalmente aí já adaptado.